Fala traders, investidores e investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Clear Corretora. Hoje iremos falar sobre a carteira de longo prazo, mas antes da gente vir a falar sobre os ativos, os fatos relevantes, a conjuntura econômica, eu peço para vocês já deixar seu like, compartilha, também deixa seu comentário o que você está achando sobre a carteira e não esqueça de ativar o sininho. Bom, para quem não assistiu o vídeo anterior, selecionamos 5 ativos dentro desse vídeo, mas a carteira como um todo era composta por 8 ativos, no qual deixamos todos os fundamentos descritos no blog da Clear Corretora. Dentro desse vídeo também iremos disponibilizar conteúdo sobre as empresas selecionadas dentro do blog da Clear Corretora. Então, quem quiser mais informações sobre os ativos, é só vir acessar o blog. Bom, então vamos recapitular quais foram as empresas selecionadas no mês de janeiro. Aqui eu tenho na minha tela os ativos selecionados, a rentabilidade que esses ativos tiveram no mês de janeiro e a rentabilidade do IBOV no mês de janeiro. Por enquanto, tivemos 8 ativos selecionados e cada ativo tem o mesmo peso dentro da carteira. Se a gente, por algum motivo, ver que alguma empresa ficou extremamente descontada e a gente quer colocar um peso maior para ela dentro da carteira, irei comunicar a todos vocês aqui no vídeo. Por enquanto, não é o caso. Então vamos lá recapitular os ativos selecionados em janeiro. Iniciamos com Bradesco, Itaú, Sanepar, Transmissão Paulista, que antigamente seu código era TRPL4, agora é ISAE4, e o Duque. E aí esses outros 3 ativos estavam disponibilizados no blog da Clear Corretora. Esses ativos são B3, IRB e Aprio. Então vamos olhar a rentabilidade dos ativos. Todos os ativos, na verdade todos não, dos 8 ativos, 6 vieram a bater o Ibovespa e 2 não bateram. Um ficou no cenário negativo, que foi somente Sanepar, e outro que não veio a bater o Ibovespa foi a Prio, com uma rentabilidade de 2,09. No mês de janeiro, o Ibov rentabilizou 4,86%. O Banco Bradesco bateu, teve uma rentabilidade de 7,5%, Itaú 10,08%, Transmissão Paulista teve 6,47% no mês, e aí a gente teve 2 ativos que tiveram uma forte rentabilidade. O primeiro deles, o Duque, com 19,88% no mês, ou seja, 1,5 vezes o atual patamar da Selic, no qual estamos inseridos. A gente teve também IRB performando 24,62%, quase 2 vezes a Selic. E aí a gente teve também B3 performando com 9,01% no mês. Quando a gente faz a média dos ativos, então a gente pega aqui, a gente faz essa soma aqui, ó, soma todas as rentabilidades e divide por 8 para saber qual foi a rentabilidade média da carteira. A rentabilidade média da carteira foi de 9,12% contra 4,86% do Ibovespa. Ou seja, tivemos uma rentabilidade 187,65% acima do Ibovespa. Uma excelente rentabilidade, já aí praticamente 2/3 do que seria o ano do nosso CDI. Então, iniciamos a carteira com uma excelente rentabilidade. Agora eu quero deixar uma observação. Por que essa observação? Por causa da conjuntura econômica no qual estamos inseridos, tanto o cenário interno quanto o cenário externo. Ao meu ver, eu não estou tão otimista nesse curto prazo em relação à performance dos nossos ativos. Eu vou trazer justificativas para fundamentar exatamente essa questão. Antes de entrar nos fundamentos sobre a questão macroeconômica, eu trago para vocês aqui o IBOV, o gráfico do IBOV mensal, para a gente entender um pouco o que está acontecendo com o nosso índice de referência. O IBOV, no meio do ano passado, renovou o topo histórico, foi exatamente esse acontecido aqui, e aí veio um movimento de forte correção
porque entramos em um momento de aperto monetário, ou seja, alta da taxa Selic, que impacta diretamente o nosso Ibovespa. E aí a gente teve um forte movimento de queda até essa região de suporte aqui, onde tivemos no mês de janeiro forte atuação por parte dos comprados e o Ibov aí subindo 4,86%. Quando a gente olha a distância do Ibovespa até o topo histórico, a gente percebe que não estamos tão distantes. Estamos 8,52% distante do atual topo histórico. Mas eu não consigo ver sinais econômicos, macroeconômicos, fundamentos que corroborem com a hipótese de um rompimento do topo histórico e a continuidade de um movimento altista. Por que eu digo isso? Primeiro fator, seguimos em um cenário de alta da taxa Selic. No mês de janeiro, o Banco Central veio a subir 1 ponto percentual a taxa Selic, que hoje se encontra no patamar de 13,25%. E já contratou mais uma alta para o mês de março de 1 ponto percentual, ou seja, a Selic deve bater ao menos o patamar de 14,25%. E por que a Selic está subindo? Para controlar a inflação. A inflação do ano de 2024 finalizou acima do teto da meta e a projeção para a inflação no ano de 2025 também se encontra acima do teto da meta. Por isso, a necessidade de um aperto monetário para um controle da inflação. Quando a gente olha aqui o Boletim Focus, que saiu exatamente hoje, numa segunda-feira, percebemos que temos uma projeção altista da inflação semana a semana, e isso já vem acontecendo há 16 semanas consecutivas. Então isso mostra qual o momento econômico no qual estamos inseridos, que é um momento de desancoragem inflacionária. Eu vou me manter mais otimista para o Ibovespa quando tivermos claro uma sinalização de onde vai ser o pico da nossa inflação e de onde vai ser o pico da nossa taxa de juros. O ideal do Boletim Focus é acompanhar a projeção que ele sinaliza, ou seja, a tendência no qual as métricas econômicas estão inseridas. Por exemplo, a gente olha o IPCA, a gente consegue perceber que esse dado está numa tendência de alta já há 16 semanas consecutivas. Então, mais do que o número em si, 5,51, devemos ficar atento na tendência no qual a métrica econômica está inserida, seja ela de estabilização, seja ela uma tendência de alta ou seja ela uma tendência de baixa. Então são esses os fatores no qual devemos ficar atento dentro do Boletim Focus. E aí, dentro desse cenário interno, a gente tem também agora, com a eleição de Donald Trump, um cenário externo um pouco mais complicado com as questões de tarifas implementadas por parte dos Estados Unidos. Atualmente, nesse início de mês de fevereiro, passamos por um final de semana conturbado com Donald Trump colocando tarifas para a China, México e Canadá e México na órbita de 25% e a China em 10%. Sabemos o seguinte: uma guerra comercial de retaliações de tarifa vai impactar diretamente a perspectiva de crescimento global. Portanto, é um ponto de atenção no qual devemos ter. Se vai impactar a perspectiva de crescimento global, vai impactar também a perspectiva de crescimento do nosso país. Portanto, isso está diretamente atrelado à performance das empresas. Trago aqui para vocês exatamente essa notícia: reação a tarifaço de Trump instiga a guerra comercial e deve remodelar cadeias globais. Junto dessa notícia, a gente tem um estudo da Bloomberg Economics que ela diz o seguinte: a ação de Trump aumentará a tarifa média aplicada dos Estados Unidos para 10,7%. Hoje, o patamar dessa tarifa está em 3%, então é uma alta muito drástica. E essa alta, o que iria causar? Iria causar um choque significativo de oferta na economia norte-americana e traria uma redução do PIB em 1,2% e também contribuiria para uma alta inflacionária de 0,7%. Portanto, é um ponto de atenção. Essa é a notícia que precificou a abertura de todos os mercados ao redor do mundo.
E agora, antes de eu vir gravar esse vídeo, saiu a notícia de que Donald Trump fez um acordo que suspendeu um mês a tarifas dos Estados Unidos com o México e deve vir a fazer isso também com o Canadá. Hoje, o pregão estava mais no modo de risk-off, boa parte das empresas e as bolsas ao redor do mundo estavam caindo, e com a notícia de que Donald Trump deve suspender essa tarifa por ao menos um mês, trouxe alívio por boa parte dos ativos. Bom, e o que temos de ciência é que deve permanecer essa guerra comercial de coloca tarifa, tira tarifa, e isso deve vir impactar diretamente também os ativos. Então, feito todo esse cenário, um cenário de aumento das incertezas, eu optei por trazer uma carteira num modo um pouco mais defensivo e deixar o seguinte adendo: o mês de fevereiro inicia-se também a temporada de balanço das empresas brasileiras. Então, é um fato extremamente relevante que pode trazer uma tendência para determinados ativos. Bom, vamos falar agora sobre o que realmente interessa, sobre dois novos ativos que vão entrar na carteira, mas eu vou deixar o seguinte adendo: um ativo vai sair da nossa carteira e dois vão entrar, ou seja, o percentual de representação de cada ativo perante a carteira como um todo irá reduzir. Vou trazer agora aqui a conta para vocês. Bom, simples, temos 8 ativos selecionados, então a gente tem de 100% divide por 8, a gente tem que cada ativo representa 12,5% da carteira, perfeito? Agora teremos 9 ativos, então a gente faz o seguinte, divide 100 por 9, cada ativo vai ter aqui 11,11% de representatividade perante a carteira. Então teremos de fazer o seguinte, teremos de realizar um pouco da posição de cada ativo, ou seja, você pega quanto que você colocou em cada ativo, reduz 1,4% dessa posição, realiza essa posição e aí irei falar sobre esses dois novos ativos que vão entrar na carteira. O primeiro deles é uma empresa voltada para exportação do setor de papel e celulose, que, ao meu ver, dado a forte queda que teve o dólar no mês de janeiro, eu vejo que com todo esse caos econômico que vivemos, com possíveis tarifas por parte de Donald Trump, que faz com que o dólar ganhe força perante seus pares, pode ser benéfico para as empresas exportadoras. Então, a empresa que eu trago agora aqui, que vai entrar na carteira, é a Klabin, uma empresa do setor de papel e celulose, que tem o seu negócio vertical, ou seja, ela toma conta de toda a cadeia produtiva, além de ter excelentes vantagens competitivas contra seus concorrentes. Então, a empresa selecionada é Klabin, os fundamentos da empresa, os múltiplos da empresa estarão no blog da Clear Corretora. Então, para você que quer uma análise mais fundamentalista, é só acessar o blog da Clear Corretora, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, o primeiro ativo é Klabin. Klabin entra aqui como um ativo selecionado e esse vai ser o novo ativo. Portanto, cada ação da nossa carteira vai ter 11,11%. E agora, o ativo que irá sair para uma nova entrada, o ativo que vai sair é Yuduc. Por que Yuduc vai sair? Porque é uma empresa que é uma small cap, e eu falei no vídeo anterior que é uma empresa que é extremamente favorecida em momentos de alta do nosso Ibovespa, mas também ela tende a performar muito mal quando o nosso Ibovespa entra em um momento de queda. Então, dado o aumento das incertezas, eu vejo que o nosso Ibovespa pode sofrer um pouco mais. Então, por esse motivo, eu vou tirar o Yuduc e vou montar uma carteira um pouco mais defensiva. A gente já teve uma rentabilidade no mês de 9,12, é uma excelente rentabilidade. Então, por todos esses fatores e pelo aumento da incerteza econômica, eu vou montar uma carteira mais defensiva. Portanto, esse novo ativo que vai entrar é Taesa, é uma empresa do setor de transmissão elétrica, onde consegue ter uma boa previsibilidade do seu resultado, ou seja,
em época de temporada de balanço, não devemos ser pegos de surpresa, como pode ser o caso de uma Duke. Então, dado todo esse cenário, eu optei por uma carteira mais defensiva e o ativo selecionado foi Taesa, deixando a seguinte observação: os fundamentos sobre a empresa estarão no blog da Clear Corretora e é só você acessar clicando aqui na descrição do vídeo. Então o vídeo de hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário sobre o que você achou do vídeo, sobre o que você achou da carteira. Curte, compartilha e não se esqueça de ativar o sininho. Até a próxima e bons trades a todos!